e amém. Graças a paz, igreja. Amém. Se assente por um instante. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 1 ao 3. Quem está feliz com Jesus aí? Quem está alegre com Jesus Cristo? Amém. Ele é o motivo da nossa alegria. Quem encontrou 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3? Diga amém. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quero que você abra agora rapidamente a tua Bíblia, lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou falar de novo. João Batista está dizendo: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes dos irmãos chegarem, eu estava meditando nessa palavra, mas Deus me levou ao livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Se você quiser abrir rapidamente Abacuque, capítulo 3, versículo 19, se puderem colocar para mim no telão, Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Quero falar algo para vocês aqui, acerca de todo o decorrer desse culto. Está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Quem encontrou? O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Você não entendeu, né, irmão? Ao longo de todo dia, Deus te deu força para que você pudesse caminhar firme e chegar num lugar alto hoje à noite. Sabe o que é isso? Se você for meditar sobre a corça, quando muda do inverno para o verão, no verão elas sobem as mais altas montanhas para fugir do calor. O que eu estou querendo dizer para você? Deus vai colocar firmeza nos teus pés, para que você possa subir a lugares altos, para que no momento da adversidade você não fique olhando para a dificuldade, mas você esteja totalmente nele, no Senhor. Deus me deu uma palavra acerca de lugares altos, mas não vai ser ministrado hoje. Hoje eu quero falar com vocês acerca daquilo que Deus colocou no meu coração, sobre o avivamento que vem através da igreja. Nós falamos tanto de avivamento, nós falamos tanto, mais tanto, que
De cada 10 postagens que você vê de um pregador, de um pastor, de um líder, ele está falando sobre avivamento. E hoje, vendo um missionário que está no sertão, escreveu algo sobre avivamento, e isso moveu no meu coração algo. Nós falamos sobre avivamento, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço devido para que haja avivamento. Como assim, missionário? Se nós formos ver em toda a história e toda a narrativa bíblica, ou toda a história da humanidade, todos os homens, mulheres, jovens que foram usados pelo Senhor para despertar um lugar, tiveram que pagar um alto preço. Tiveram que abrir mão de alguma coisa para que Deus fosse neles e através deles. É fácil orarmos sobre avivamento, o difícil é nós colocarmos em prática. Fé é ação, e eu creio que Deus irá trazer um grande avivamento nessa igreja. E Deus está com seus olhos sobre este lugar, procurando homens, procurando mulheres, procurando jovens, procurando crianças, procurando obreiros dispostos a sacrificar, para que esse avivamento venha através da vida deles. E eu creio que existem homens aqui, mulheres, jovens, crianças que estão dispostos a serem instrumentos do Senhor nesse tempo. E quando nós vemos essa narrativa de Salomão, e quando nós vemos que João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, falam sobre fogo. Quando existem pessoas dispostas, quando existem corações disponíveis para o Senhor, o fogo dele vem sobre este lugar. O mais interessante de tudo, que o fogo não veio com grito. Quando Salomão acaba de orar, preste atenção, quando Salomão acaba de orar, desceu fogo do céu. Não é pelo movimento, é pela disposição. Vou falar de novo, só o pastor Kleber entendeu. Não é pelo movimento, é pela disposição. Deus só quer homens e mulheres dispostos. Nós precisamos ser preenchidos pelo poder do Espírito Santo. Eu falei sobre convicção na terça-feira. E nós oramos, pastor Kleber, para que o Espírito Santo cure, transforme e salve. Mas às vezes nós não temos, Ju, como você ouviu, convicção de que realmente isso possa acontecer. E hoje eu conversava com uma pessoa na mesa e eu dizia, nós oramos por cura e em seguida tomamos um remédio. Se nós temos convicção que o nome de Jesus tem poder para curar, por que nós tomamos o remédio? Não estou menosprezando o dom e o talento que Deus deu os homens que fizeram o remédio, mas nós cremos que há poder no nome de Jesus. E nós vemos que em Marcos capítulo 16, lá no final, lá no 15 em diante, diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Se nós cremos, por que primeiro nós recorremos a homens? Se nós cremos, por que nós procuramos primeiramente soluções dessa terra? Quando na verdade nós temos um acesso a um poder exclusivo e único na pessoa do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar. Nós falamos sobre fogo, nós cantamos sobre fogo, nós pregamos sobre fogo, mas nós temos que ser uma igreja que carrega um fogo, mas também espalha esse fogo para outras pessoas. Eu ando com uma expectativa muito alta daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas nesses dias. Não porque é o pastor Kleber, não porque é o pastor Alessandro, não porque é o Ju, porque é o Jontas, porque é qualquer pessoa. Não, a minha expectativa está no Senhor. Porque é dele que provém o poder e a força. O que mais me entristece, e isso já aconteceu algumas vezes, de entrar em algumas casas, alguns lugares, algumas igrejas,
que é onde se esfriou a paixão pela presença do Senhor. E eu dou graças a Ele, porque o início deste culto foi diferente. Talvez você entrou aqui desatento, despercebido, com o seu foco em outras coisas, ou até mesmo nas dificuldades que você deixou daquela porta para fora. Mas eu quero te dizer algo: este culto começou diferente, e não foi por homens, e não foi por técnicas, e não foi por estratégias, não. Foi porque tem pessoas que estão sedentas pela presença do Senhor nessa casa. Deus está respondendo a oração de algum tempo já. Deus está levantando homens e mulheres que estão com fome de Jesus. Deus está levantando homens e mulheres jovens que estão sedentos de conhecer cada vez mais ao Senhor. Como diz Oséias, prossigamos e vamos avante, conhecendo cada vez mais o Senhor. E isso está se cumprindo neste lugar. Talvez você não consiga ver com os teus olhos naturais, Ismael, mas não tem tanta gente. Quem disse que quantidade é evidência de alguma coisa? Frutificação é o último estágio de tudo, meu irmão. Ele está aqui, meu irmão. Ele me fez lembrar de algo. William Seymour, percussor do avivamento da Rua Azusa, orou sozinho durante anos, antes que acontecesse o avivamento naquela cidade, em Los Angeles. Durante anos orando sozinho. Durante anos ele se sentava fora da casa do professor dele que ensinava acerca da Bíblia. Sabe por quê? Existia segregação. Brancos e negros não sentavam juntos, mas aquele homem, William Seymour, cego de um olho, ele tinha tanta fome em conhecer Jesus e levar Jesus a outras pessoas, que ele não se importava o que os outros iam pensar dele. Ele ficava na porta daquela casa, ouvindo acerca da palavra do Senhor. Aquele homem tinha uma convicção de que algo iria acontecer através da vida dele para a glória do Senhor. Como você tem caminhado nesses dias? Será que você está andando de uma... Desculpe o que eu vou falar, não quero que você se ofenda, desculpe. Mas você tem caminhado de uma maneira sonolenta ou até mesmo patética perante aquilo que Deus fez por você? Ou será que quando as pessoas olham para ti, Beth, elas conseguem ver Jesus? Ju, será que quando as pessoas olham para o teu caminhar, elas dizem: cara, aquele moreno caminha diferente, tem alguma coisa com ele? Será que, Everton, quando as pessoas te veem sorrindo, será que elas acham que é porque você está ganhando bem, ou é porque você tem um amor que é melhor que a própria vida, que é o amor de Jesus? Será que as pessoas conseguem ver isso em nós? Será que as pessoas conseguem ver que há um fogo que arde em nosso coração? Quando uma igreja perde o seu fervor por Cristo, ela deixa de ser um organismo e se torna meramente uma organização. Meu irmão, você não faz parte de uma organização, você faz parte de um corpo. Vou falar de novo. Você não faz parte de uma organização, de uma instituição, não. Você faz parte do corpo vivo, chamado noiva de Cristo, a igreja. E através dela flui vida, flui vida. Sem a força espiritual do poder que há no Espírito Santo para operar como uma verdadeira igreja, ela começa a depender de estratégias. A igreja de Cristo na terra, ela não anda segundo olhos carnais. Enquanto o mundo está dizendo: ei, o seu Salvador já voltou para os céus, saiam de dentro do cenáculo, tomem um jeito na vida de vocês, voltem a trabalhar, voltem a fazer alguma coisa. Não, aqueles homens, aqueles 120 homens e mulheres permaneceram convictos da palavra de Cristo liberada sobre eles. Permaneçam em Jerusalém para serem revestidos do poder que virá dos céus.
Vamos permanecer, meus irmãos. Permaneça em Cristo. Permaneça buscando o Senhor Jesus diariamente. Fome por Ele. Se você anda apático, sonolento espiritualmente falando, peça para que Jesus aumente a fome dentro do seu coração por Ele. Agora me fugiu o nome da doença que acontece quando você não tem fome. Como que é o nome? Anemia. O que tem de crente com anemia espiritual? Agora vai doer um pouquinho, tá, irmão? Daí você dá aleluia. Por quê? Por que tem crente com anemia espiritual? Vem no lugar onde tem alimento, tem pão e tem água e não quer se alimentar. Sabe por quê? Ouvem e não praticam. Mas quando você se alimenta, ouve e deixa descer a palavra de Deus por teu coração e pratica ela, é como se você estivesse comendo pão fresco e que caísse do céu. Isso gera vida, irmão. Nosso Deus, vamos voltar lá, o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Talvez você não está conseguindo vencer a tua luta contra o pecado, a tua luta contra a empatia, a tua luta contra a sonolência espiritual, porque você não tem clamado para que Deus derrame do fogo consumidor, o fogo que consome o pecado, o fogo que consome a sonolência, o fogo que consome a apatia espiritual. O fogo consome, queima o pecado, as coisas desnecessárias nas nossas vidas. O fogo, ele purifica. Sem santidade ninguém verá. O fogo nos santifica. O fogo prepara. Minhas irmãs, como vocês cozinham, é no quê? É no gelo? Não, é no fogo. Então quando você está repleto do fogo do Espírito Santo, Ele está te preparando para fazer uma grande obra. O fogo alegra. Como o pastor Kleber disse, nós podemos chegar aqui abatidos, perplexos, cansados, afadigados, mas quando o fogo do Espírito Santo vem sobre este lugar, toda a dor, todo o cansaço, toda a tristeza vai embora, porque não é por força humana, é pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O fogo amolece. O que acontece com os metais? Eles têm que ser superaquecidos. Eu não me preocupo mais em orar por crente durão. Eu vou orar e o fogo do Espírito virá cada vez mais sobre a vida dele. Ele vai se tornar uma manteiga derretida. O fogo, ele une. O fogo une. Quando tem que se moldar algumas coisas, é com fogo. Vou falar algo aqui, também pode ser pesado, mas quando se tem uma comunhão fraca na igreja, é porque se tem uma paixão fraca por Jesus. Vou falar de novo, irmão, dói no meu coração falar isso, mas quando se tem uma comunhão fraca dentro de uma igreja, é porque se tem uma paixão fraca por Jesus. E eu não quero me prolongar nesse assunto, que pode dar um grande estudo, mas quando você tem paixão por Jesus, você tem paixão em passar para as outras pessoas aquilo que Ele tem colocado no teu coração. O fogo capacita. Atos 1:8, como eu disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Às vezes nós queremos cantar, pregar, ministrar, evangelizar. Nós queremos trabalhar muitas vezes no nosso trabalho, no dia a dia, somente na nossa capacidade humana. E às vezes nós não estamos atentos que o Espírito Santo quer nos usar de uma maneira sobrenatural. E eu creio que Deus está capacitando pessoas aqui nessa noite. Deus está despertando pessoas que estavam dormindo espiritualmente.
Deus está ativando ministérios que estavam adormecidos. E não é pela minha capacidade, não é pela capacidade de nenhum obreiro aqui nessa noite, é simplesmente porque existem pessoas que estão com o coração aberto, estão com fome de querer ir mais longe em Deus. Estão como o profeta Abacuque disse, querendo ir em lugares altos no Senhor. O problema é que a gente se acostumou com o vale. Como assim, missionário? A maioria dos profetas na Bíblia, o pastor Alessandro vai entender o que eu vou falar, não viviam no vale. Entende o que eu vou falar? Os sacerdotes e os profetas não viviam no vale, eles viviam nos lugares altos, e eles desciam dos lugares altos e comunicavam no vale aquilo que Deus comunicou para eles, lá naquele lugar alto. Às vezes você não está vendo as coisas acontecer, você não está conseguindo prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, porque você está vivendo somente no vale, onde as coisas são rasas, a sua perspectiva ela é rasa, a sua visão de mundo espiritual é raso. Mas quando você se dispõe a subir o monte santo do Senhor, aonde Ele habita, lá naquele lugar alto, Ele vai te comunicar o que está acontecendo. É disposição. Vamos avançar aqui. Uma igreja a qual é usada para trazer avivamento, ela tem prazer em orar. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, se tem alguém que gosta de orar, que talvez nós possamos nos escandalizar. Tem uma frase que eu aprendi, que diz o seguinte: se você não ora aqui na terra, por que você vai para o céu? Você vai fazer o que lá? Que oração aqui na terra é você conversar com o Pai, conversar com Cristo, conversar com o Espírito Santo. O que você quer fazer no céu, se você não ora aqui na terra? Peça a Deus desejo de orar, para que Ele aumente o desejo de você de estar na presença dEle. Não é errado você orar assim. Às vezes o nosso corpo luta contra o Espírito. Nós precisamos, como diz em Romanos 8:26, eu falo muito sobre esse versículo. Quando você não souber o que orar, não se preocupe, o Espírito Santo sabe como interceder por você. Apenas se disponha, mesmo que seja em silêncio, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, uma igreja a qual vai ser precursora de um avivamento, a qual vai ser instrumento para o avivamento, ela jejua e ora. Ela vai sentir a necessidade e o valor da busca a Deus sinceramente com todo o seu coração. Efésios capítulo 6, versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Há uma recompensa prometida para aqueles que oram. Mateus 6, 17, 18. Porém tu, para aqueles que jejuam, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que vê o que está oculto e te recompensará. Segundo lugar, uma igreja a qual é instrumento de avivamento, ela se sente desconfortável com o mundo. Vou falar de novo. Uma igreja que é instrumento de Deus para avivamento na terra, ela está desconfortável com as coisas do mundo. A terra está cheia de expectativa. A terra, a criação de Deus, geme na ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. O problema parece que nós estamos confortáveis com as coisas que estão acontecendo no mundo, enquanto o apóstolo Paulo diz para não nos conformarmos com este mundo, não nos conformarmos com este século. 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Agora eu te pergunto, é uma pergunta muito difícil, que talvez muitos consigam responder de uma maneira rápida, mas se acontecer esse processo na sua vida, talvez você reveja a sua resposta. Você ama mais as coisas desta vida do que as coisas eternas? Você espera um galardão ainda na terra ou no céu? Se você perder tudo que você tem, você ainda, como as irmãs cantaram, Deus é Deus ainda na sua vida? Enquanto nada acontece, é muito fácil nós dizermos que sim, nós vamos permanecer no Senhor. Mas quando a adversidade bate na nossa porta, aí então que Deus prova o nosso coração. E se você for aprovado, você entrará numa terra prometida. Uma igreja em chamas, que vai ser um instrumento de avivamento, ela fica desconfortável com o mundo. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ninguém que milita se embarace com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se as coisas dessa vida estão tirando o teu coração do Senhor, reveja, analise. Muitas vezes as pessoas se enganam e acham que por trabalhar muito e ser muito prósperas, Deus está abençoando, quando muitas das vezes é o inimigo colocando uma bandeja na tua frente, para que você não esteja mais próximo do Senhor. E eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de todos os dias na sua casa, você buscar o Senhor, porque às vezes você trabalha, consegue vir à igreja, mas o seu relacionamento com o Senhor é fraco durante a semana. Quando nós buscamos somente o Senhor na igreja, e na segunda-feira nos esquecemos dele, nós estamos nos tornando religiosos. Quando na verdade Deus não te chamou para ser evangélico, Deus te chamou para ser filho dele. Ser evangélico pode estar na moda. Desculpe alguns jovens que gostam dele, mas tem um cantor, eu nem posso falar o nome por causa das redes sociais. Tem um rapaz que se diz crente, está abrindo uma marca de maconha. Meu irmão, onde iremos parar? Homens de convicção não param nisso. Mulheres de convicção não vão parar nisso. Vão avançar com os princípios do reino de Deus. Terceiro, uma igreja em chamas cuida de almas. Uma igreja em chamas cuida de almas. Abra a tua Bíblia aí comigo em Lucas 19:41. Lucas 19:41. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Lucas 19:41, perdão, diz o seguinte: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus, quando chegando a Jerusalém, viu ela e chorou por ela. Se o Salvador da nossa vida chorou por uma cidade, você consegue chorar pelo teu irmão que está do teu lado? Às vezes nós vemos a igreja, cumprimos com muitas coisas, mas nós não conseguimos chorar com aqueles que choram, nós não conseguimos nos alegrar com aqueles que se alegram. Você pode buscar muito fogo do Espírito Santo, mas se você não praticar o amor ao próximo, esse fogo vai se apagar. Interessante, candelabro, né? O fogo nunca está sozinho.
fogo ele nunca pode estar sozinho, tem que ser passado para outras pessoas. O amor se esfria porque nós não comunicamos a outras pessoas aquilo que Deus faz. Nós não conseguimos sentar com o irmão, porque está chorando? Vamos orar. Porque está batido, vamos orar. Se tem um fogo dentro de mim, colocado pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que é o ajudador, no mínimo que eu tenho que fazer é orar com meu irmão. O problema é que nós colocamos essas responsabilidades sobre a vida de pastores, líderes, quando na verdade o mandamento é para todos. Interessante isso, né? A gente terceirizou o mandamento de Jesus. Está pensando, né, irmão? A gente terceirizou o mandamento de Jesus. Qual é o segundo maior mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: se vocês são meus discípulos, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, para que o mundo saiba então que vocês são os meus discípulos. Não, mas eu vou terceirizar, eu não preciso saber o que o Ju está passando, eu não preciso nem orar por ele. Eu não preciso saber o que o Everton está passando, eu não preciso nem orar por ele, ele que se vire. Não é assim. Não, o pastor que cuide deles, porque o pastor é pastor da igreja, e ele tem que cuidar do rebanho. Não, irmão, não terceirize o mandamento. E eu dou graças a Deus que Deus está levantando homens e mulheres, jovens, dentro dessa igreja, que estão orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, não estão esperando e nem terceirizando o trabalho, o mandamento do Senhor. Precisamos estar atentos às pessoas à nossa volta. O salmista diz lá no Salmo 142, verso 4, olhei para a minha direita e vi, mas não havia com quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O salmista fala isso. Quantas pessoas estão assim? Muitas vezes nós. Você sabe o remédio que pode curar a dor do teu irmão. Às vezes eu conheço irmãos que ficaram nessa igreja por conta de um abraço, irmão. E às vezes a gente é tão mesquinho que não consegue dar um abraço no irmão. Mas Deus vai quebrar isso. Deus vai mudar isso. Quarto, uma igreja em chamas realiza grandes coisas para Deus. E aqui eu não estou falando de templo, irmão. Porque isso a natureza pode derrubar. Os homens podem derrubar. O tempo pode corroer tudo isso daqui. Mas quando a igreja está em chamas, está buscando o fogo do Espírito Santo com verdade e em espírito, ela marca a eternidade. Como assim, Ismael? Pedro, depois de passar muitos dias orando junto com seus irmãos, no abrir a boca e pregar para o povo, 3.000 pessoas se converteram. Não entenderam, né, irmão? O teu tempo de busca no secreto, o teu tempo de busca todos os dias, permanecendo em Jesus, vai gerar salvação para outras pessoas. Uma igreja que está em chamas, que está buscando o fogo do Espírito Santo, ela vai ver pessoas se endireitando. E nós temos visto isso nesses dias aqui nessa igreja. Pessoas que estavam caminhando por caminhos não aplanados, caminhos tortuosos, começaram a se endireitar e andar por caminhos aplanados. Se coloque em pé. Deus vai resgatar no nosso coração. Deus vai resgatar no nosso coração aquele desejo lá no início da caminhada de conhecer mais Jesus, de buscar mais Ele, de passar mais tempo com Ele. Deus vai resgatar
dos nossos corações aquele anseio de vir para a casa dele e ouvir a sua doce voz e sentir a doce presença do Espírito Santo. Meu irmão, você está ouvindo o que eu estou falando? Você está prestando atenção nisso que eu estou dizendo? Deus irá resgatar no seu coração o anseio de estar na doce presença do Espírito Santo. Deus não quer que você se apresente na presença dEle desejando já ir embora. Ele é um Pai, Ele te ama, Ele quer estar contigo, e nós vemos isso lá no princípio, no jardim, que Deus ele descia na viração do dia para conversar com Adão e com Eva. Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que busca estar em contato conosco todos os dias. Só que agora, Deus não vai fazer mais um jardim para vir nos visitar, Ele vai nos levar para a sua santa cidade. Vou falar de novo, irmão. Deus não vai fazer mais um jardim para vir nos visitar, não. Ele fez uma cidade para que nós pudéssemos morar com Ele todos os dias. Mas Ele quer que antes de você ir para essa cidade santa, preparada para todos nós, antes, Ele quer se deleitar juntamente contigo, em comunhão, em relacionamento. O fogo do Espírito Santo vai nos fazer voltar à essência do Evangelho de Cristo. Fala de novo, o fogo do Espírito Santo vai nos fazer voltar à essência do Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho puro, um Evangelho simples, um Evangelho que a única coisa que importava é Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Onde que o princípio de tudo é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a essência do Evangelho. Ele está aqui desde o início desse culto. Ele está aqui transformando corações que estavam endurecidos. Ele está aqui desde o início despertando dons que estavam enterrados. Ele está aqui desde o início acordando pessoas que estavam adormecidas. Deus começou a movimentar coisas dentro de você desde o início desse culto, te fazendo lembrar das noites que você passava buscando Ele, dos dias que você passava meditando na palavra dEle, da coragem lá do início da sua caminhada, quando você começava a orar por coisas impossíveis. Deus está resgatando nessa igreja o desejo de estarmos na presença dEle. Sim, Pai, nós oramos e te pedimos, faz algo novo em nosso meio, faz algo novo em nosso meio. Aquilo que os nossos olhos não viram e ouvidos não ouviram, o Senhor preparou para aqueles que o amam. Por isso eu te peço, Pai, que nós nunca venhamos perder a essência do Evangelho de Cristo nessa igreja, em nossos corações, que é onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali esteja a Tua presença, porque o Senhor diz, Pai, na Tua palavra, que a herança dos sacerdotes e dos levitas não era ouro, não era prata, não era bronze, não eram terras, mas a herança dos sacerdotes e dos levitas era a Tua presença, e nós requeremos, Pai, a nossa herança como sacerdotes, como levitas na Tua casa, e nós requeremos a nossa herança,
que a tua presença todos os dias da nossa vida, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali esteja a tua presença, ali a tua glória invada o lugar, ali, Pai, haja fome e desejo de te conhecer cada vez